que entram e demoram meses para sair, né, Vitória? Né? O doutor Lucas também sabe. E eu agradeço a Deus porque a única coisa que aconteceu para mim foi essa febre de 39, que não é o meu normal, porque, graças a Deus, apesar da minha estrutura, assim, Deus tem cuidado muito bem de mim. Então, eu agradeço, né, pelas orações, por poder estar aqui novamente junto aos irmãos. Quem quiser me abraçar, pode abraçar. Graças a Deus está tudo certo, não tem problema nenhum. E outra coisa, que nós possamos verificar se tiver algum sintoma gripal, porque Deus deixou os profissionais para constatarem o que é verdadeiramente. Então, nesse momento, a gente vai estar cuidando da gente e do nosso próximo, tá, irmãos? Então, agradeço do fundo do meu coração pela oração e por estar aqui. E qualquer dúvida, nós temos profissionais aqui, que são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que poderão nos orientar melhor. Tá bom, irmãos? Então, hoje, nós vamos chamar aqui uma família que foi contemplada para levar a cesta, que também vai ajudar. Tem informações sobre alimentação ali nessa cesta. E vamos chamar aqui à frente para entregar a cesta o irmão Aldo e a sua família. Tá bom? Hoje eles levarão essa cesta, né, que tem algumas informações e alguns alimentos também para o físico. Eu chamo aqui a família para nós orarmos juntos também, né, fazer uma breve oração. Eu me estendi um pouquinho, mas sou muito grata, né, que os irmãos possam continuar orando uns pelos outros. O senhor pode pegar. Querido e bom Pai, nós somos gratos, Senhor, por poder vir aqui. Não somente pedir, Pai, mas agradecer do fundo do coração, porque o Senhor tens cuidado de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque aqui estamos em família, Pai. Um para apoiar o outro. E também para passar o pouco conhecimento que nós temos, pois sabemos que vai fazer a grande diferença. E que essa semana o Senhor possa abençoar ricamente, não somente a família do seu Aldo, mas também de todos os outros irmãos, que possamos, Pai, buscar a orientação que vem de Ti e dos profissionais que o Senhor deixou à nossa volta, das pessoas que poderão nos ajudar para que nós possamos estar firmes nessa caminhada. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos a Tua presença em nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia, turminha. Feliz sábado para vocês. Feliz sábado para a igreja. Hoje nós vamos continuar contando sobre o santuário, tá? Quem não veio sábado passado, nós contamos algumas coisas bem interessantes sobre o santuário. E hoje nós vamos continuar a historinha, tá? Eu vou montar uma coisinha aqui para vocês, que nós vamos ver o significado, tá bom? Já vamos ver o que significa isso. O que será que é isso, né?
Ó, Pedrinho, vê se vai funcionar teu microfone. Aí, tá funcionando. Então vamos contar para eles, né, o que significa isso aí. Olha lá, ó, o santuário de Deus. Isso é uma imitação do santuário que tinha, tá? Para o povo de Deus, lá no deserto. Ó, tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui, ó. E assim, todos os móveis que tem dentro. Agora eu vou começar aqui a contar a historinha. Ó, aqui tem um sacerdote e tem alguém trazendo uma ovelhinha ali. Viram? Ó. O que significa esse sacerdote aqui, Pedro? Representa Jesus. Representa Jesus também, porque Jesus intercede por nós. E tem uma ovelhinha aqui também, ó, ali embaixo, ó. O que significa a ovelhinha, Pedro? Também representa Jesus. Representa Jesus também. Aqui, ó, tem um móvel, ó. Então o pecador trazia a sua ovelhinha, queria confessar o pecado, né? Daí ele botava a mão na cabeça da ovelhinha, confessava o pecado passava dele para aquele animalzinho, depois ele tinha que matar a ovelhinha. Daí a ovelhinha vinha aqui em cima, ó. E daí era queimada a ovelhinha, simbolizando o pecado, né? Que estava sendo posto ali. Então, esse é o altar de sacrifício. E Jesus também se sacrificou por nós na cruz, né? E nós temos um outro móvel aqui. Tu lembra o nome desse, Pedro? Pia. A pia, né? A pia de purificação. Então, os sacerdotes também tinham que vir aqui se purificar, né? Para continuar fazendo os rituais. E isso aqui também simboliza o quê, Pedro? Essa pia. Purificação e o batismo. Ó, o batismo também, quando a gente decide que a gente quer entrar para o reino de Deus, né? A gente quer ser da igreja, a gente também se batiza, né? Então tá, vamos seguindo. Quem estava sábado passado vai lembrar que é isso aqui. Tu lembra o nome desse, Pedro? A menorá. Fala no microfone. Pedro. Menorá. Menorá. A menorá ficava acesa direto, assim, ó. Porque lá dentro da barraca, daquele santuário, tinha que ter iluminação, né? Daí não podia apagar. E daí isso aqui ficava aceso direto, de dia e de noite. E o que será que significa também para nós isso aí, Pedro? Jesus é a luz do mundo e nós também devemos ser. Que Jesus é a luz do mundo, nós também devemos ser a luz do mundo, né? Passar a palavra de Deus para as pessoas. Para as pessoas, né? E aqui, é um nome difícil isso aqui, ó. Olha ali, ó. Tem duas. O que será que tem aqui em cima? Ó. É a mesa com os pães da proposição. Estava lá dentro também. E tinha 2 pilhas de pães. Uma com 6 e outra com 6. 6 mais 6? 12, né? 12. Representava as tribos de Israel. Mas o que mais que também representa para nós hoje será esses pães, Pedro? Tu lembra? Jesus é o pão da vida e nós também... Não. Jesus é o pão da vida, né? Isso aí. Jesus é o pão da vida. Ele disse assim, ó, Jesus... Eu sou o pão da vida. Quem vier a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. E também significa a palavra de Deus, né? Porque na Bíblia diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui tem esse móvel aqui também, ó, pessoal. Sabe o que colocava aqui em cima? Incenso. Então, aquilo ali ficava subindo a fumacinha e aquilo perfumava aquele ambiente lá dentro, com aquele cheiro suave, né? E aquilo subia, subia, subia. Mas o que significa para nós hoje também essa fumacinha que subia do altar de incenso? Orações do povo de Deus. Então, significa a oração do povo de Deus. Quando a gente faz uma oração, a nossa oração vai subindo, vai chegando até lá Deus, até Deus. Quando a gente canta uma música em louvor a Deus, aquilo sobe como aroma suave até Deus. E quem lembra? Nós temos aqui, como é que é o nome dessa caixa dourada? Tu lembra, Pedro? Arca da Aliança.
a Arca da Aliança. Vocês estão vendo que tem 2 querubins aqui, ó. Com as asinhas de frente para o outro, assim, ó, 2 anjos. Deus se manifestava aqui no meio deles, ó, com a sua glória. E dentro da Arca da Aliança tinha algumas coisas que eu expliquei, ó, sábado passado. E isso aqui é um vasinho com o quê, Pedro? O maná. O maná. Maná, maná. Significa o quê, o maná? Significa que Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir nossas necessidades. E daí tinha... Quem sabe o que é isso aqui? Os 10? Os 10 o quê? Os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos, Pedro? A lei do coraçãozinho de Deus. A lei do coraçãozinho de Deus. E tinha também isso aqui, ó. O que é isso aqui, Pedro? A vara de Arão. A vara de Arão que floresceu. Então ficava a vara de Arão. Ah, o que significa a vara de Arão? Que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então ficava dentro da arca a vara de Arão, vamos guardar de novo. Quem lembra o nome disso? Maná. Maná. E os 10 mandamentos. Ficava tudo aqui dentro, ó. Vocês entenderam? O altar de sacrifício. Jesus se sacrificou na cruz por nós. O sacerdote também representava Jesus. Jesus é a luz do mundo, nós também devemos ser. Os pães. Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus nos alimenta também. O altar de incenso. As orações de todos os crentes que sobe até Deus. Os 10 mandamentos, o maná, a vara de Arão. Deus está no controle, Deus nos alimenta. Deus tem a sua lei para nós. E se nós seguíssemos... E a pia. Olha só, a pia significa também a purificação e o batismo. Um dia vocês vão poder se batizar, tá bom? Então essa é a historinha de hoje. Vamos fazer uma oração? Então, oremos. Pai querido que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor colocou para nós entender e para o povo de Israel entender como que era o método de salvação, o teu amor por nós. Obrigado que essas crianças possam entender isso, crescer entendendo o teu plano de salvação e sejam abençoadas e todos nós possamos se encontrar no reino de Deus, tendo uma vida de oração, crendo que o Senhor está no comando de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir para os seus lugarzinhos agora. Guardar na sacolinha. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Uma comunidade de fé. Sim, estamos falando do passado. Eu me relacionava muito com a maconha naquela época. Acho que tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos, quando comecei a dar meus primeiros passos com a maconha. Eu consumia desde muito cedo, de manhã, ao meio-dia e à noite também. Conheci a Silvia através de um irmão que me apresentou a ela e logo começamos um relacionamento. Quando eu o conheci, algum tempo depois, percebi isso. Então eu disse a ele, você tem que escolher a maconha ou eu, e ele deixou de consumir.
Conheci a igreja adventista através de um amigo. Então, fui para aquela igreja por causa daquele amigo numa campanha que o pastor Alberto Delanoy liderava na época. Já estava no segundo dia quando minha esposa me perguntou para onde eu ia. Eu disse que estava indo à campanha e ela respondeu: "Eu também vou", mas eu insisti que não. Mesmo assim, minha esposa foi atrás, levando nossa filha, que na época tinha 4 ou 5 meses. Gostei muito da recepção calorosa. Acolheram bem tanto a mim quanto a nossa filha e continuei frequentando a igreja. Participamos de uma campanha e sempre lembramos com carinho dos estudos bíblicos que a Carmen e um jovem chamado Queirolo nos deram. Eles começaram a dar esses estudos em nossa casa, o que nos levou a decidir pelo batismo. Infelizmente, recaí nas drogas e no álcool, não de forma exagerada, mas isso me afastava do meu lar. Deixava minha esposa e minha filha pequena e partia para longe. Ia para as praias, ficando fora por 10 ou 15 dias. Isso aconteceu porque na época eu estava desempregado e a única saída que via era voltar ao álcool. Comecei a perceber a situação em casa, como às vezes faltava o que comer. Um pilar fundamental foi a igreja, o apoio que eles dão aos seus irmãos. A gente teve uma ajuda muito grande da igreja, que naquela época era Dorcas. A igreja, e especialmente uma família chamada Pocket, foram um grande suporte. Eles eram mais velhos, mas pessoas muito boas. Choravam comigo, me convidavam para almoçar, vinham à nossa casa, deixavam dinheiro e traziam alimentos. Eles foram meu apoio. Quando chegamos à igreja, conhecemos o pastor Alberto Delanoy, e ele foi um pilar fundamental. Mas em que parte? Na parte espiritual. Acredito que um pastor é essencial quando se preocupa com as suas ovelhas. Muitas vezes ele vinha nos visitar e eu comentava que meu marido não estava em casa. O pastor dizia: "Vamos, irmã." Ele nos levava no carro junto com minha filha para procurá-lo. Orávamos até que Gaston se acalmava e chorava, e depois ele se despedia. Comecei a perceber o que o pastor me dizia, que eu tinha uma família linda e que Deus me queria perto dele, servindo a igreja. Hoje sou ativo em minha igreja, cuido das atividades e tenho uma relação muito boa com Deus. Sinto que essa relação foi algo que Deus me deu, pois tudo o que temos na terra pertence a Ele. Se tenho uma boa relação com Deus, sei que Ele nunca me abandona, pois assim como um pai não quer ver seus filhos sofrerem, Deus também não quer isso para nós. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Toma, Senhor, em adoração.
Feliz sábado. Feliz sábado. Para darmos início ao louvor dessa manhã, vamos cantar a música És o Ar que Eu Respiro. alimenta, és o abraço acolhedor.
Amém. E agora, para darmos início ao nosso culto, eu convido os irmãos a se colocarem em pé para cantarmos o hino Verei Jesus. Amém. Peço aos que puderem, nos ajoelhemos para falar com o nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Deus, um pequeno rebanho que glorifica o Teu nome, Pai, porque nós cremos nas Tuas promessas. Tu és o pão que nos alimenta, o abraço que nos acalenta nos momentos de tristeza, de dúvida, de incerteza. Que o Teu Santo Espírito continue se fazendo presente aqui em nosso meio. Que o Senhor contemple cada coração, Tu conheces as necessidades, as fraquezas, e contigo, Pai, está o perdão.
Deus poderoso, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te adoramos na beleza da tua santidade, porque entendemos que só tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Obrigada, Deus, por tudo que já foi realizado aqui e pelo que ainda vai ser feito, Pai. Que nossos corações estejam, Deus, contritos e cativos a Ti, Pai. Que a palavra que o Teu servo, pastor César Beninsky, vai trazer para nós, que venha de encontro, Deus, às nossas necessidades. Talvez não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Tu queres, porque Tu és o Pai amoroso que sabe sempre o que é melhor para nós. Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos pelo santo sábado do Senhor e que nós possamos cada dia entender o privilégio que nós temos como servos do Senhor, que procuremos a cada dia, Senhor, testemunhar do Teu grande e imensurável amor, que Cristo está voltando, muito em breve nos levará para morarmos eternamente, onde não vamos mais passar por choro, por perdas, por lamentos, enfim, coisa alguma. Somente a alegria, a paz reinará em nós. Oramos agradecidos pelos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Um feliz sábado a todos. Deus possa abençoar a sua presença. Eu acredito que esse aqui acho que é o primeiro sábado, o primeiro dos sábados frios, né? Que nós temos, então vocês foram vitoriosos. Eu lembro que quando a maior parte do meu ministério eu fiquei em Curitiba. E Curitiba é uma constância de frio, não é só um momento, é direto, né? E eu lembro quando dava o primeiro sábado, ali a igreja ficava vazia, mas depois ia se acostumando, né? Mas é um privilégio poder estar aqui. Já estive em outros momentos, mas nunca deu certo para estar o sábado pela manhã, e agora deu certo, né? Obrigado aí pela oração. Sempre quando alguém chega e fala ali o sobrenome, né? Quem não conhece pensa que vai vir um alemão, um polaco, né? Pelo sobrenome. Tudo, né? Mas é um sobrenome ucraniano, então é da família toda ali, descendente, toda da região da onde eu sou ali do Paraná. Mas hoje eu sou responsável ali na associação, pela parte da secretaria de igrejas. Então nós temos aqui a Sandra, que é uma secretária de igreja, secretária também distrital. A Sandra é uma das excelentes secretárias que nós temos no campo aí. Faz um trabalho grandioso, porque aqui é um distrito desafiador, porque acho que são 10 igrejas, 11, né? E eu sei que o pastor está ali para reabrir um grupo que foi fechado no passado, e eu tenho vários irmãos, né, que estão pedindo a reabertura de um grupo. Então, é um grande desafio realmente aqui o distrito de Carazinho. Tá certo? Mas, então, como eu disse, eu sou responsável hoje pela parte da secretaria. Hoje, a nossa associação, ela tem o total de membros de 18.250 membros. Claro que cada dia vai mudando quando tem admissão de batismo. No Rio Grande do Sul, são 3 associações. Essa daqui, a associação, ela é a maior que tem. Tá ok? E todas as associações do Rio Grande do Sul e uma associação em Santa Catarina, ocorreu a mudança de nome, dos nomes, para ter uma identificação melhor, não somente Rio Grande do Sul, Brasil, mas também a pedido da própria Conferência Geral para a Identificação. Então, aqui, a associação era antes a Associação Norte-Sul Rio-Grandense. E para fora, eles não conseguiam identificar se era Norte ou Sul. Então, ficou agora a Associação Norte do Rio Grande do Sul. E as outras 2 associações, Central do Rio Grande do Sul e a Associação Sul
do Rio Grande do Sul para ter uma identificação melhor. Aqui quem é do estado, quem já frequenta, já consegue entender, diferenciar, mas para fora não conseguiam entender como que funcionava esta divisão, se era norte ou era sul, e quando era central, sul rio-grandense também, porque o sul. Então, agora ficou uma identificação melhor, então houve a mudança a partir de maio, oficialmente ali votado, e todas as regiões ali direcionado esse novo nome, tá certo? A nossa associação, ela estende, então, aqui vai até Miraguaí, isto, né? Ali, e vai Vacaria, um outro extremo, e vai até a região metropolitana, Gravataí, Alvorada. É isto, né? Estou conhecendo também a região, acho que falei certo, né? Aí, então, a extensão é uma extensão, ela é uma extensão que dá ali da base, dá 500 quilômetros de ponta. Mas, assim, Deus tem abençoado ricamente o crescimento, acima de tudo, da expansão do Evangelho, a pregação. E eu não sei você, se você acompanha, gosta de estudar a Bíblia, a profecia, pode ter certeza, irmãos, que nós estamos vivendo um período onde ouvíamos as pessoas pregar, estudávamos, líamos, e aos nossos olhos está cada vez mais perto, realmente, de acontecer esse desfecho final que é glorioso, a breve vinda de Cristo. Acredito, nós que estamos aqui, que nós estamos vivendo o último período dessa história. Seremos nós a geração que poderá ver Jesus voltar com os nossos próprios olhos. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos mais um momento. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo cuidado que tem tido com a Tua igreja. Nesse momento nós vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco. Não simplesmente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Esteja com a presença do Espírito Santo em cada coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, o capítulo 22 e o versículo 20. Eu quero aproveitar esta manhã para nós conversar sobre uma palavra que tem aqui nesse versículo e nós estendermos ao estudo em outras passagens da Bíblia. Tá certo? O livro de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Esse é o momento de uma quinta-feira onde Cristo ele está com os seus discípulos. E este contexto, tudo aqui, é o momento da ceia. Mas onde Cristo ele está apresentando alguns conselhos. E ele quer confirmar algo aos seus discípulos, daquilo que os discípulos já ouviram. Mas ele está finalizando, ou melhor, formalizando ou fortificando esta promessa. E diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos de vocês. Ou seja, Cristo está apontando nesse momento, dizendo o seguinte: a profecia vai se cumprir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai morrer. Mas isto é uma confirmação da aliança. Vamos lá. Você, em alguns momentos, ao ler a Bíblia, vai se deparar com essa palavra aliança. Até mesmo na lição da escola sabatina aparece algumas vezes a palavra aliança. Correto? Se alguém chegar-se a você e perguntasse assim, talvez de fora, que não é do âmbito cristão, e perguntasse o que significa esta palavra aliança. Qual é o significado da palavra aliança? Qual a resposta você daria? Compromisso. O que mais?
Oi? Comunhão. Alguma outra mais ideia? O que é aliança? Compromisso, é uma comunhão? Promessa? Vamos lá. Um pacto. Então nós podemos dar algumas definições da palavra aliança. É interessante que quando ocorria uma aliança, você vê que essa confirmação era o derramamento do sangue. Ali. Pode ver Abraão, Salomão, pode ver Davi. E é interessante que Deus se fazia sempre presente com os homens da qual ele escolhesse para esse momento da aliança. Então, nesta manhã, eu quero trabalhar esse contexto dessa palavra aliança. É disso que vocês falaram, o compromisso, essa comunhão, esse pacto, esse acordo. Uma coisa que nós temos que ter em mente, que a aliança, ela é, nesse momento, nesse contexto, ela é diferente de um contrato. O contrato, muitas pessoas, eles quebram. Mas essa aliança da Bíblia, ela não pode ser quebrada. E o que eu quero trazer aqui, que você, primeiramente, abra lá sua Bíblia agora, lá no livro de Josué. Nós vamos ler alguns versículos nessa manhã e vamos pegar esse contexto para mostrar a você o objetivo de você estar aqui na igreja no sábado pela manhã, ou no frio, no calor, mas para celebrar. Por que nós estamos adorando este Deus? Esse Deus verdadeiro, um Deus de aliança. E quando você vai aqui, então, Josué, capítulo 9. Para alguns que talvez não conheçam, outros têm mais facilidade, conhecem bem ali a Bíblia, Josué, ele substituiu um grande líder, lembram? Moisés. Ao ele substituir Moisés, Deus deu a ordem a Josué de que ele, não somente ele, mas todo ali o grupo, os líderes, que eles conquistassem as terras, que eles alargassem as fronteiras, que eles estavam ali diante da terra de Canaã. E claro, quando você vai ler o livro de Deuteronômio, existiam várias regras que Deus havia colocado, orientações de como eles deveriam proceder quando estavam entrando dentro de Canaã. Deus deu várias orientações. Quando você vai em Deuteronômio capítulo 20, existia ali as regras, orientações deles em batalhas dentro de Canaã. Mas vamos lá. Quando você chega aqui em Josué capítulo 9, diz assim, vamos ler o versículo 3. Mas os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinhos velhos, rasgados, cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. É o versículo 6. Então, o desejo dos gibeonitas era, diante de Josué, que eles fizessem uma aliança com eles, os gibeonitas. No versículo 7, diz que, mas os homens de Israel responderam aos hebreus: talvez vocês moram aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então começa ali esse debate, essa discussão, mas lá no fundo os gibeonitas, eles queriam fazer essa aliança, porque deixa claro que eles ouviram dizer o que Jericó tinha feito com Ai, o que Josué tinha feito com Ai e com Jericó, tá certo? Então os gibeonitas, eles estavam com medo. E surge esse momento que eles falam assim: nós viemos de uma terra distante e nós queremos fazer essa aliança. No decorrer da história, Josué pergunta mais uma vez assim: de onde vocês realmente são?
E o que vocês querem? Eles confirmam: nós queremos fazer uma aliança com vocês. Quando você chega agora lá no versículo 14, o escritor aqui, apresentando essa narrativa bíblica, ele dá uma quebra do contexto, mas levando a entender a decisão de Josué e os líderes. Diz bem assim: então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram orientação, conselho ao Senhor. Por qual motivo? Aparentemente era muito fácil fazer uma aliança. E eles sentiam-se capazes de falar assim: não, o que é fazer uma aliança? E eles foram lá e não consultaram a Deus. E agora, quando você vai ao versículo 15, diz assim que no final de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que eles moravam perto. Em outras palavras, o que aconteceu aqui? Os gibeonitas, eles queriam uma aliança. Eles conseguiram? Sim. Mas eles falaram que moravam longe. Mas depois de 3 dias, Josué e toda a liderança descobrem que eles moravam perto. Ou seja, eram vizinhos. Os gibeonitas, eles mentiram. E o que fazer agora? Esse é o contexto no restante do capítulo. A decisão do povo de Israel, o que fazer? Chega um momento que alguns homens dizem assim: vamos matar os gibeonitas. Por qual motivo? A orientação de Deus, quando eles estivessem entrando em Canaã, que eles deveriam matar todos os homens, não deixar ninguém. Porque senão eles seriam atacados, poderiam morrer. E os gibeonitas, nós acreditamos que eles sabiam disso, que o fim deles estava próximo. Por isso eles mentiram para sobreviver, para ter essa aliança. É interessante que o contexto desta aliança fala que, lá no versículo, eu acabei não lendo aqui o 15, né? Concedeu-lhes, fez aliança com eles, lá no 15, o que dizia ali, ó, de poupar a vida e deles terem paz. 2 pontos dessa aliança para os gibeonitas que eles queriam: era a paz e ter vida. Se nós perguntarmos hoje quem quer ter paz e quem quer ter vida, todos nós queremos ter paz e todos nós queremos ter vida. Quando nós vamos numa casa e perguntamos: e qual é o seu pedido de oração? Que tenhamos a paz, a tranquilidade, para que tenhamos vida, saúde. É um desejo do ser humano. E não está errado com os gibeonitas, mas talvez a forma como eles procederam. E na realidade, Josué e toda a liderança, eles não podiam matar agora os gibeonitas, porque fora feita então uma aliança. E Josué, ele estava representando a Deus. Então essa aliança não foi simplesmente feita entre homem e gibeonitas, mas ali foi feito Deus com os gibeonitas, através de um representante, Josué. Se eu perguntar a você, você já fez alguma vez uma aliança com Deus? No decorrer da história, Josué, então, ele chama os gibeonitas. E ele fala assim: por que vocês mentiram? E Josué oferece a forma de como os gibeonitas poderiam sobreviver, ou seja, não seria um castigo, mas quem seriam os gibeonitas a partir de agora. E quando você vai lá no versículo 22 de Josué 9, diz assim, Josué 9, agora o versículo 22. Josué chamou os gibeonitas e lhe disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto?
agora vocês estão sobre a maldição, e entre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. Ou seja, a função a partir de agora dos gibeonitas, eles não poderiam ser penalizados pela morte. Mas Josué ofereceu uma sequência de vida para eles, mas que eles seriam agora escravos. E a função dos gibeonitas? Duas: rachar a lenha e tirar água. É interessante que a arqueologia, e no decorrer dos livros como Samuel, como Jeremias, apresenta essa estrutura dos gibeonitas. Os gibeonitas, e a arqueologia encontrou poços de águas dentro da região deles. Ou seja, para aquela época, eles sabiam como lidar com a água facilmente. Então Josué pegou aquilo que eles sabiam de fazer melhor para trabalhar na casa de Deus, para que eles tivessem uma oportunidade de conhecer o único e verdadeiro Deus, mas trabalhando dentro da casa de Deus. Outro detalhe aqui, eles se tornaram escravos. A escravatura dentro da comunidade de Israel é bem diferente dessa que nós conhecemos, estudamos no livro de história. Os escravos, eles tinham os seus direitos. Por exemplo, o escravo dentro da comunidade de Israel, ele poderia participar da circuncisão, poderia participar da festa da Páscoa. Se eu fosse o dono de um escravo e machucasse, eu seria punido e ele poderia receber a libertação. Enfim, vários direitos tinha o escravo. Tanto que no mandamento do sábado, o que diz? 6 dias você vai trabalhar, vai fazer tua obra. Quem que vai fazer a tua obra? Você. Desculpa, quem deve descansar, né? Para não fazer a obra, para não trabalhar no sábado. Fala que você, sua casa, e daí diz o quê? Exatamente. O sábado também era para o escravo. Então eles tinham seus direitos. E é interessante que a história dos gibeonitas, ela não se finaliza apenas no livro de Josué, como eu falei. Ela se expande durante a Bíblia e sempre vai ser lembrada. Tanto que quando você lê agora o capítulo 10 de Josué, chega um dia que Josué está lá no local Gilgal, e ele está andando, e ele recebe uma mensagem. Como se fosse ali no seu celular, no seu WhatsApp, o grupo ali dos gibeonitas, e vem assim, urgente. E quando ele vê urgente, não tem como não querer ler, naturalmente escrito urgente, algo aconteceu, é os gibeonitas. Eles estão pedindo socorro. E diz aqui no versículo 6, Josué agora é o capítulo 10, que os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui. Livre-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Em outras palavras, os gibeonitas estão correndo perigo de vida. E o que dizia o contexto da aliança oferecida aos gibeonitas? As duas coisas, os dois detalhes: paz e vida. E agora está sendo tirado dos gibeonitas a paz e o direito de vida. E para quem eles pedem socorro? Para Josué. Josué poderia dizer não? Ele pode dizer não aqui? Ou poderia ter dito não? Sim, poderia ter dito não. É uma escolha. É uma escolha. Deus te dá a escolha. Vocês vão ver depois. Mas ele disse sim. Nós vamos proteger os gibeonitas porque fora feita uma aliança de proteger. E a Bíblia diz que Josué preparou todo o seu exército. E a estratégia de guerra de Josué,
colocou todos os seus soldados, todos, para caminhar a noite toda, para que quando amanhecesse eles estivessem prontos para a batalha. Para proteger quem? Os gibeonitas. E quem eram os gibeonitas? Escravos. Mas como foi feita uma aliança, ele foi lá e o quê? Cumpriu a aliança. A Bíblia diz que nessa batalha contra esses 5 grupos de reis, não estava fácil. E chega um momento que Josué tem a coragem. Eu não sei se teríamos nós a coragem de fazer esta oração, de pedido a Deus. E Josué teve essa coragem. E você encontra esta oração e esse pedido de Josué, conversando com Deus para ajudá-los nesta batalha, lá no versículo 12. E é uma cena conhecida por nós. Fala assim: então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, na presença dos israelitas. E Josué disse: Sol, detenha-te em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. O sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Então vamos lá. Pedido de oração de Josué para defender os gibeonitas. Qual foi? Para que o sol e a lua parassem. Você consegue entender o que é o sol e a lua parar? Quem somente pode parar o sol e a lua? É só Deus, porque Ele é o Criador. Mas a coragem de Josué impedir que o sol e a lua parassem. E Deus respondeu a oração, o pedido. Por qual motivo? Porque Josué e o seu povo, eles estavam defendendo um povo escravo, que foi feita uma aliança. E eles não quebraram a aliança. E Deus parou o sol, a lua, em outras palavras, para defender um povo, proteger um povo escravo, os gibeonitas. Função: rachadores de lenha, tiradores de água. Por que Deus parou o sol, a lua? Você pode responder: foi a oração de Josué, claro, mas por qual objetivo? Para proteger um povo escravo, porque foi feita uma aliança. Você está vendo por que nós, a todo sábado, cultos, estamos aqui para celebrar ao nome de Deus, adorar? Porque é um Deus que cumpre as suas promessas. Por isso que eu perguntei: você já fez alguma vez uma aliança com Deus? Como eu disse, essa história dos gibeonitas, ela não fica só em um livro. No decorrer da Bíblia, você vai encontrar o local onde Salomão pediu sabedoria, a Arca da Aliança, direcionada aos gibeonitas. Mas tem um último texto que eu quero ler relacionado aos gibeonitas aqui. Quando você vai lá no livro de 2 Samuel, abra lá a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 21. Agora é o período do rei Davi. Muitos anos depois, período do rei Davi. Davi vai orar ao Senhor, questionar: Senhor, por que nós estamos passando fome? Por que está dando tudo errado? Olha o que diz aqui, ó. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse:
é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. O que aconteceu aqui? A aliança foi quebrada. Muitos anos depois. Muitos anos. Quem esqueceu da aliança? O homem. Saul. Ele quebrou. Mas Deus não. Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Outra pergunta. Se Deus foi capaz de parar o sol e a lua para um povo escravo, o que Deus seria capaz de fazer por nós nos dias atuais também? O que Deus seria capaz de fazer? É interessante que nós também somos escravos. A Bíblia relaciona essa comparação que nós somos escravos do pecado, não é? E o próprio livro de Romanos, ele apresenta essa comparação quando você lê Romanos capítulo 7. Paulo, ele fala assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu preciso fazer, esse eu não faço. Como sair de tudo isso? Daí ele diz ali em Romanos 7, 24, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem que vai realmente me ajudar? Quem que vai me livrar? Eu quero ser bom, mas tem algo dentro de mim que vem e faz com que eu seja mal. Eu luto com o pecado. E ele fala lá em Romanos 8:1 a continuidade do contexto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nós somos escravos, mas nós temos que lembrar do Cordeiro que fez esta aliança. A palavra novo, quando Jesus falou, eis que faço convosco esta nova aliança, o novo na Bíblia tem os dois sentidos. Aqueles que gostam de dar estudo bíblico, quando vão apresentar sobre um novo mandamento vos dou, quando explicamos aquilo, abre a mente. Porque o novo, tem o novo, por exemplo, você comprou um carro. Você pode dizer, comprei um carro novo. Mas esse carro novo pode ser o quê? Pode ser um carro usado, mas também pode ser um carro zero. E esse novo é o novo que já existia, mas ele está o quê? Reafirmando, é importante o novo, esta aliança que percorre toda a Bíblia. E aqui, eu pergunto, nós já fizemos uma aliança com Deus alguma vez? Sim ou não? Em que momento? O batismo. O batismo é o momento da aliança. Você lembra o dia do seu batismo? Sabe que alguns foi um dia de frio, não é? Um dia de frio. É interessante que Deus lembra. Deus lembra, até se a água estava fria, quente, você também lembra, né? Foi algo especial, porque nós fizemos uma aliança. Você lembra que você foi chamado à frente? E foi feita a seguinte pergunta: você acredita na Bíblia como a palavra de Deus, guia e regra para a nossa fé? O que nós respondemos? O que nós respondemos? Sim. Você acredita que Jesus Cristo irá voltar? E quer você estar preparado para a segunda vinda de Cristo? Nós respondemos? Sim. Você acredita que existe um único Deus verdadeiro? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Nós respondemos? Sim. Você acredita que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Nós respondemos? Sim. Você quer usar os seus dons e talentos para a pregação desse evangelho,
também a sua influência, através de dízimos e ofertas para a pregação deste evangelho, o que nós respondemos? Sim. Quer ser você batizado nas águas por imersão, como Cristo Jesus foi batizado? Nós respondemos? Sim. Quer você fazer parte desta igreja? Não somente a igreja local, mas fazendo parte da igreja mundial, a igreja da profecia bíblica, nós respondemos? O que acontece nesse caminho? Você lembra o dia do seu batismo? Você lembra também que existem pessoas que já sentaram aqui juntamente com vocês, mas hoje não estão mais. Você conhece pessoas que firmaram uma aliança, mas por algum motivo saíram dessa aliança. Por isso que eu quero colocar rapidamente 4 pontos aqui. Talvez possamos classificar 4 grupos, 4 classes, 4 ideias. Primeiro, aquelas pessoas que já fizeram uma aliança com Deus. Talvez alguns aqui, vamos colocar, tem alguém que mais de 40 anos que batizou. Temos aqui mais de 40 anos batizados? Temos? Olha aí, temos um grupo. Antigamente eu perguntava mais de 30. Daí eu vi que eu me encaixo. Mais de 30, vamos falar mais de 40. Né? Então temos aí o grupo mais de 40. Talvez 10 anos. Talvez 15 anos, 5 anos. E você continua fiel. Amém por isto. A esta aliança. Amém por isso. Então, dar uma oportunidade dessa renovação. Todo culto, todo momento de adoração é um momento de renovação. Dar para você essa renovação. Mas talvez exista alguém que fez essa aliança há 5, 10, 20 anos, 30 anos. E por alguns dias vem pensando assim, estou a ponto de desistir, de largar tudo. Ou melhor, talvez você que está aqui conheça e sabe que a pessoa tem esse pensamento. Eu quero dizer que você pode reforçar, ou se é você que pensa em desistir, lembrar desse Deus que cumpre. Saul, ele quebrou a aliança. O homem esqueceu, mas Deus não esquece. Deus não, e pode passar quantos anos for, Deus não esquece. Que você não desista de forma nenhuma. Vale a pena continuar seguindo a esse Deus que cumpre promessas. Homens são falhos, mentem, como aqui os gibeonitas. Mas lá no fundo, nós queremos ter paz. E nós queremos ter vida. O terceiro que eu coloco, a terceira ideia, a terceira grupo, vamos assim dizer, pessoas que fizeram uma aliança e que realmente na mente deles, desistiram. Desistiram. Na mente deles, porque de Deus não esquece. Desistiram e não está mais aqui. Ou talvez possa estar aqui, que abandonou o pensamento, meu pensamento, abandonei. Mas Deus não vai abandonar. É uma oportunidade também desta renovação. Mas se você conhece, talvez é a oportunidade de você ter esse seu trabalho missionário, trabalhar com essa pessoa, relembrando a importância de continuar nessa aliança com Deus. Porque Deus parou o sol e a lua. Parar para pensar aqui nessa estrutura da terra, para proteger um povo, ajudar um povo, rachadores de lenha e tiradores de água. Mas Deus não vê dessa forma. Deus vê da forma que fora feita uma aliança. Deus vai cumprir, Deus vai cuidar. Mas talvez exista também aqui o último ponto que eu coloco, alguém que não fez aliança nenhuma e que talvez esteja estudando a Bíblia. Não sei se nós temos aqui.
e que carrega uma dúvida. Será que vale a pena eu fazer essa aliança, confirmado através do batismo? Eu quero dizer que realmente vale a pena. Que Deus não desiste. É que na realidade, nesse mundo nosso, e eu gosto muito de um texto de Paulo, que é atual, que é em Romanos também, quando ele fala da mentalidade. Que a mentalidade da carne qual é? É a morte. Mas a mentalidade do Espírito é qual? Romanos 8:6. A mentalidade do Espírito é vida e paz. É isso que Jesus quer nos dar. Vida e paz. E a paz que Deus nos dá não é a paz que o mundo quer nos dar. Onde muitas vezes depositamos nossa esperança, que pessoas depositam esperança, mas pode ter certeza que é passageiro. Por isso que Jesus mesmo falou, eu dou a minha paz, e não como o mundo a dá. E é interessante que nós corremos atrás da vida, todo dia, a sobrevivência, diante de uma sociedade que nós vivemos. Mas a verdadeira vida que Deus quer nos dar, da confirmação dessa aliança, o derramamento do sangue, é a vida eterna. Eu perguntei se Deus foi capaz de parar o sol e a lua para um povo escravo, rachadores de lenha, tiradores de água, o que Deus seria capaz de fazer por nós nos dias atuais? E sabe onde encontra a resposta? É na palavra de Deus também. Um texto tão falado, tão recitado de cor, mas que traz essa verdade. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a nós o quê? Seu único Filho. Para todo que nele crê, não, mas tenha. Ou seja, Deus fez muito mais do que parar o sol e a lua. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. É muito mais. Porque Ele fez isso? A aliança. Que você possa valorizar a sua aliança com o Pai. Que você possa valorizar aquilo que você fez. E eu não sei quem é você nesses grupos. Se você é aquele que quer renovar, manter a constância do seu tempo de batismo, de 40, de 30, de 20, de 10, de 5, de 1. Ou talvez você pensou em desistir e largar tudo. Eu quero dizer, não largue, Deus continua vendo. O homem quebra, mas Deus não quebra a aliança de forma nenhuma e vai manter e vai lembrar. Ele lembra, é Deus, Deus é Deus. Ou talvez aqueles que já abandonaram, mas eu quero desafiar você a relembrar desse Deus que cumpre as promessas, aquilo que nós lemos. Alguns textos sobre essa aliança de Deus. Eu falei no início que a aliança não é contrato. A aliança é esse pacto, esse acordo, que houve o derramamento de sangue. E Deus não vai quebrar. Deus não vai quebrar. O contrato se quebra, mas essa aliança não se quebra, porque Deus é Deus. Então você autodesafie-se a ir atrás daquele que um dia sentou aqui, que cantou, que participou do clube dos jovens. E se temos alguém que ainda não fez essa aliança e está em dúvida, quero dizer, faça logo. Vale a pena estar seguindo esse Deus maravilhoso. Agora você sabe por que você está aqui a cada sábado? Para nós celebrarmos esse Deus de aliança que cumpre as suas promessas. E nós somos frutos desta aliança. Pode ter certeza que toda vez que estiver aqui,
é porque o Deus, Ele lembra de você. Ele sabe quem você é. E Ele não esqueceu. Por mais que homens quebrem, machuquem, Deus não esquece. Porque esse é o Deus maravilhoso que nós seguimos. Quem é você? Eu quero convidar a você cantar um hino que tem no inário, que fala dessa entrega. E que você fique em pé e que você ore a Deus ao você cantar essa oração. É o hino 310, é entrega. E quero oferecer esse momento desta entrega, nesta manhã a todos nós que aqui estamos. Que você saia daqui certo, de que você fez uma aliança e Deus vai cumprir. Pode vir fome, seca, mas você pode retornar e você pode reafirmar novamente essa aliança com o Pai. Que Deus te abençoe. Amém. 310. Vamos ficar em pé? Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente coração impuro e pecador.
Oremos. Querido Deus, nós expressamos a nossa gratidão porque o Senhor cumpre suas promessas. Em saber, Senhor, que não estamos sozinhos e que o Senhor anda ao nosso lado. Aqui nós temos os teus filhos, a tua igreja. Alguns aproveitaram esse momento em reafirmar, renovar esta aliança. Mas talvez tenhamos alguém que, por algum motivo, durante alguns dias, pensando em desistir. Que o Senhor toque do coração em que não vale a pena o desistir, mas sim em continuar nesta caminhada. Talvez aqueles que já desistiram, que o Senhor conhece, que possamos ter a sabedoria através do Espírito Santo de poder relembrar desta caminhada e saber que o Senhor cumpre esta aliança. Mas também temos aquelas pessoas que estão estudando a tua palavra, carregam ainda a dúvida, a incerteza, que possam, através também do poder do Espírito Santo, entender que vale a pena seguir um Deus maravilhoso. Por isso, Senhor, queremos nos colocar sob suas mãos e clamar que o Senhor sempre esteja ao nosso lado. Nosso muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu.